Imagine por um momento que tudo aquilo com que você luta, todo medo, toda dúvida, não é apenas um obstáculo a ser superado, mas um mapa que leva você ao seu verdadeiro propósito. Pense nisso. E se a chave para entender quem você é e o que está destinado a fazer estiver justamente nas partes de si mesmo que você tenta ignorar, suprimir ou negar? Hoje vamos explorar um dos conceitos mais transformadores da psicologia e da filosofia, a teoria da sombra, de Carl Jung. Isso não se trata apenas de teoria ou ideias abstratas. É sobre descobrir verdades profundas que podem transformar sua vida. Ao final desta jornada, você não apenas entenderá sua sombra, mas também descobrirá como ela guarda o segredo do seu propósito, do seu potencial e da sua liberdade. A revelação final que vamos explorar talvez seja a mais poderosa e transformadora de todas. Carl Jung, pioneiro da psicologia profunda, acreditava que a sombra é a parte inconsciente de nós mesmos que rejeitamos ou negamos. Ela é composta por todos os traços, desejos e aspectos da nossa personalidade que consideramos inaceitáveis ou vergonhosos. Paradoxalmente, é justamente essa sombra que contém as sementes das nossas maiores forças e o plano de fundo para uma vida plena. Pense nisso. Com que frequência evitamos certos pensamentos ou comportamentos porque nos deixam desconfortáveis? Com que frequência julgamos outras pessoas por traços que, no fundo, reconhecemos em nós mesmos? Se você já se pegou reagindo de forma intensa às ações de outra pessoa, há uma boa chance de que isso tenha tocado uma parte da sua própria sombra. Jung escreveu certa vez: tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a um entendimento de nós mesmos. A sombra não é apenas escuridão. Ela é potencial. É energia que enterramos porque temos medo ou vergonha de encará-la. Tire um momento para refletir sobre sua própria vida. Existem partes de você que tenta esconder dos outros, ou até de si mesmo. Talvez seja o medo do fracasso, uma raiva reprimida ou uma inveja persistente. Talvez seja uma paixão ou desejo que você convenceu a si mesmo ser errado ou impraticável. E se esses aspectos não fossem falhas a serem erradicadas, mas mensagens esperando para serem compreendidas? Jung acreditava que, ao confrontar nossa sombra, podemos integrá-la à consciência, levando ao que ele chamava de individuação, um processo de tornar-se inteiro. Isso não é fácil. Exige coragem, honestidade e disposição para enfrentar o desconhecido. Mas as recompensas são imensuráveis. Jung descrevia a individuação como a jornada para descobrir quem você realmente é. Não apenas a persona que mostra ao mundo, mas o eu completo e autêntico, que inclui tanto a luz quanto a sombra. Ele defendia que nosso maior crescimento vem, não da rejeição da sombra, mas da sua aceitação. Pense nos heróis da mitologia. Todos enfrentam um momento de confronto com sua própria escuridão. Pense em Hércules, que teve que enfrentar não apenas monstros externos, mas sua própria fúria e falhas. Pense em Luke Skywalker, que teve que encarar sua própria escuridão antes de se tornar um Jedi. Essas histórias espelham nossas jornadas psicológicas. A questão é: você está disposto a dar o primeiro passo? Está pronto para olhar para as partes de si mesmo das quais tem fugido e perguntar: o que você está tentando me ensinar? A filosofia de Jung nos ensina que a sombra não é uma inimiga, mas uma guia. Ela sussurra por meio dos sonhos, dos medos e dos nossos relacionamentos. Você já teve um sonho recorrente ou se sentiu inexplicavelmente atraído por uma ideia ou pessoa? Esses podem ser sinais da sua sombra tentando se comunicar. O trabalho com a sombra começa com consciência. Preste atenção às emoções e reações que parecem desproporcionais ou intensas. Muitas vezes,
São pistas de partes suas que foram escondidas. O próximo passo é a aceitação. Isso não significa agir por impulso ou ceder a todos os desejos. Significa reconhecer esses aspectos com compaixão, sem julgamento, e entender seu papel em sua vida. Imagine como seria libertador não mais temer suas falhas, mas vê-las como ferramentas de crescimento. Pense em como você poderia se tornar mais autêntico e confiante ao abraçar todo o seu ser. Nas próximas sessões, vamos nos aprofundar em como identificar e integrar sua sombra. Vamos revelar passos práticos para transformar aquilo que parece escuridão em luz, e como essa integração pode levar você ao propósito da sua vida. Lembre-se, a revelação mais profunda ainda está por vir. Fique conosco, porque ao final desta jornada, você terá um mapa não apenas para entender sua sombra, mas para usá-la como guia em direção ao seu destino. Vamos continuar essa jornada rumo às profundezas do seu mundo interior e descobrir o potencial extraordinário que existe dentro de você. Vamos mergulhar ainda mais fundo no misterioso mundo da sombra e desvendar como compreender esse lado oculto de si mesmo pode desbloquear não apenas seu propósito, mas também um profundo senso de paz interior. A sombra se manifesta de inúmeras formas, em nossos hábitos, em nossos relacionamentos e, especialmente, em nossas reações. Você já teve um rompante emocional e, depois, se perguntou por que reagiu tão fortemente? Aquele momento em que a emoção supera a razão é, muitas vezes, sua sombra se revelando. Mas por que ela tem tanto poder sobre nós? Jung acreditava que isso se deve à sua natureza inconsciente. Quanto mais negamos ou suprimimos um aspecto de nós, mais controle ele ganha sobre nossa vida. É como tentar manter uma bola de praia submersa. Quanto mais força usamos, mais violentamente ela retorna à superfície. Agora pense. Se você pudesse trazer essa parte à tona e entender suas origens, quanto mais controle teria sobre sua vida? Quanto mais livre se sentiria? Um dos exemplos mais poderosos do trabalho com a sombra é a ideia da projeção. Jung argumentava que, quando negamos partes de nós, acabamos vendo essas características nos outros, o que intensifica nossas reações a eles. Por exemplo, se você luta com sentimentos de inadequação, pode criticar pessoas que parecem confiantes demais ou desprezar quem se destaca nas áreas em que você se sente inseguro. Isso não é apenas um capricho psicológico, é um espelho. O mundo nos devolve as partes de nós que ainda não reconhecemos. Jung disse: conhecer a própria escuridão é o melhor método para lidar com a escuridão dos outros. Reflita. Existe alguém que desperta em você uma resposta emocional intensa? Talvez um colega, amigo ou parente? Em vez de focar no comportamento dessa pessoa, pergunte-se: o que essa reação revela sobre mim? Que parte da minha sombra estou projetando nela? Isso não é sobre culpa, é sobre descoberta. Cada projeção é uma chance de resgatar uma parte de si mesmo e trazê-la à luz da consciência. Vamos levar isso adiante e explorar como a sombra se relaciona com nosso propósito. Muitas vezes as partes de nós que suprimimos estão diretamente ligadas aos nossos dons e paixões mais autênticos. Alguém que sufoca sua criatividade por medo do fracasso, por exemplo, pode descobrir que abraçar esse lado é o caminho para sua verdadeira vocação. Jung acreditava que o propósito não é algo que encontramos fora de nós, mas algo que descobrimos dentro. É alinhar-se com o eu autêntico, luz e sombra. Como ele disse, o privilégio de uma vida é tornar-se quem você realmente é. Mas como começamos esse processo de alinhamento? Comece com o autoquestionamento. Pergunte a si mesmo: do que mais tenho medo em mim? O que me disseram ser inaceitável em mim? Que sonhos ou paixões abandonei por achá-los tolos ou impraticáveis?
Escreva, reflita. Você pode se surpreender com o que emerge quando dá voz à sua sombra. Outra ferramenta poderosa para o trabalho com a sombra é o diário. Jung mantinha diários extensos para explorar seu inconsciente e incentivava seus pacientes a anotarem seus sonhos, pois os sonhos são uma ponte direta para o inconsciente. Preste atenção a temas e símbolos recorrentes e pergunte-se: que mensagem meu inconsciente está tentando me transmitir? Agora, considere o poder transformador da integração da sombra. Imagine um pintor que se recusa a usar cores escuras. Suas obras podem ser bonitas, mas carecem de profundidade. Ao abraçar a sombra, tornamo-nos como um artista que usa toda a paleta, luz e escuridão, para criar uma obra-prima. Integrar não é agir sobre cada impulso obscuro, mas compreender e aceitar essas partes como componentes da sua humanidade. Essa aceitação gera compaixão, não apenas por você, mas pelos outros. Você começa a perceber que todos carregam uma sombra, e essa experiência compartilhada nos conecta em um nível profundo. A jornada para abraçar sua sombra não é um evento único, é um processo contínuo que exige paciência, coragem e um compromisso com o crescimento pessoal. Mas as recompensas são imensas. Clareza sobre seu propósito, paz interior e a capacidade de viver de forma autêntica. E aqui está um insight crucial. Seu propósito não é só sobre você. Jung acreditava que nossa individuação contribui para o inconsciente coletivo, o reservatório compartilhado da experiência humana. Quando você confronta sua sombra e se alinha com seu verdadeiro eu, não transforma apenas a sua vida, você inspira e eleva todos ao seu redor. Na próxima sessão, vamos explorar os passos práticos para integrar sua sombra no cotidiano. Vamos ver como abraçar esse lado oculto pode melhorar seus relacionamentos, estimular sua criatividade e permitir que você viva uma vida verdadeiramente alinhada com quem você é. A verdade mais profunda ainda está por vir. Fique conosco enquanto revelamos o insight final sobre sua sombra e como ela guarda a chave para o seu destino. À medida que seguimos mais fundo pelos caminhos da filosofia junguiana, é hora de aplicarmos, de forma prática, os ensinamentos do trabalho com a sombra no cotidiano. Compreender sua sombra é um início poderoso, mas a verdadeira transformação vem com a integração. Essa é a ponte entre a consciência e a ação, o momento em que você começa a tecer os aspectos ocultos de si mesmo no tecido do seu ser. Um dos primeiros passos nesse processo é a prática da honestidade radical consigo mesmo. Trata-se de olhar para dentro sem filtros, sem desculpas. É preciso coragem para admitir: sim, eu sinto inveja. Sim, às vezes julgo os outros de forma injusta. Mas aqui está a chave. Honestidade não é julgamento, é consciência. Pense nisso como limpar um cômodo bagunçado. Você não pode organizar o espaço até reconhecer a bagunça. Da mesma forma, você não pode integrar sua sombra até reconhecê-la. Uma forma prática de começar é observar seus gatilhos emocionais. Na próxima vez que sentir uma reação forte, seja raiva, medo ou até admiração excessiva, pare e se pergunte: por que estou reagindo assim? O que essa situação revela sobre mim? Estou projetando uma parte minha nessa pessoa ou evento? Por exemplo, se alguém excessivamente confiante te irrita, pergunte-se: isso vem de uma parte minha que se sente insegura? Ou talvez a confiança dessa pessoa esteja espelhando um desejo que reprimi, o de me destacar, de ocupar espaço? Esse processo de autoindagação pode ser desconfortável no início. É tentador culpar ou se defender. Mas lembre-se, o objetivo não é se criticar, é se compreender. Cada gatilho é uma porta para uma consciência mais profunda. Depois de identificar aspectos da sua sombra,
O próximo passo é o diálogo. Jung muitas vezes incentivava seus pacientes a conversarem com a sombra como se fosse uma entidade separada. Parece estranho? Talvez. Mas é uma forma poderosa de externalizar e compreender essas partes ocultas. Imagine sentar diante da sua sombra e perguntar: por que você se sente assim? Do que está tentando me proteger? O que você precisa para se sentir vista? Esse diálogo pode acontecer por meio da escrita, da meditação ou visualização. O objetivo é criar um espaço onde sua sombra se sinta ouvida e acolhida. Lembre-se, sua sombra não é inimiga. Ela é uma parte sua que, ainda que de forma imperfeita, tem tentado proteger você. Esse processo pode trazer revelações surpreendentes. Talvez um medo antigo venha de uma experiência da infância. Talvez uma característica que você suprimiu seja, na verdade, uma força esperando para florescer. Quando você reconhece suas falhas, seus medos, suas dores, você se liberta do peso de escondê-los. Vulnerabilidade não é fraqueza. É a coragem de dizer: isso sou eu, e isso é suficiente. E quando você se mostra por inteiro, algo mágico acontece. Você inspira a autenticidade, cria conexões verdadeiras e se torna um agente de transformação no mundo. Seu propósito não está lá fora. Ele nasce de dentro, da união entre sua luz e sua sombra. Alguém que lutou com o sentimento de inadequação pode encontrar propósito, ajudando os outros a enxergar seu valor. Alguém que lidou com raiva pode transformá-la em ação coletiva. Suas feridas podem ser sua sabedoria, e o impacto disso vai além do pessoal. A integração da sombra tem o poder de transformar a humanidade, porque ao confrontar a própria escuridão, você se torna mais compassivo. Você para de projetar sua dor nos outros e começa a curar o mundo com sua presença. Então eu te deixo com um convite. Olhe para dentro, não apenas para o que você gosta em si mesmo, mas também para aquilo que evitou ver. Pergunte: o que minha sombra quer me ensinar? Como posso viver com mais verdade? Que passo posso dar hoje rumo à integração? Este não é o fim. É o início de um novo capítulo. Um em que você abraça quem realmente é e caminha com coragem em direção à vida que nasceu para viver. Obrigado por estar nessa jornada. Que você encontre clareza, força e paz no mergulho profundo em si mesmo.